Eu terminei de ler O Leitor, do Bernard Schlink. Não foi uma leitura intensa, mas com certeza foi uma leitura profunda. É um daqueles livros que você não chora, você não fica revoltado, mas te deixa pensando e pensando até depois que a gente fecha o livro. O Leitor é um romance alemão escrito nos anos 90 por um autor que também era jurista. Ele mistura memória, culpa, afeto e responsabilidade moral. A história acompanha o Michael, um adolescente de 15 anos, tá? Então, primeiro a gente vê a adolescência dele, depois a gente vê ele como adulto, contando uma relação que marcou a vida inteira dele. Esse livro foi um livro bem rápido, uma leitura fluida, é uma escrita limpa, direta, sem muito enfeite, não é um livro difícil de ler. O peso desse livro está nos acontecimentos e não na linguagem. Desde o início, o que me incomodou muito foi a diferença de idade entre o Michael e a Hannah. Eles têm mais ou menos 20 anos de diferença, então ele tem 15 e ela tem 35. Ele se apaixona perdidamente pela Hannah, até o ponto de chegar na casa dela, né, e eles acabarem se relacionando intimamente. Eu super consigo entender um adolescente se apaixonar por um adulto, mas o adulto corresponder que me pega bastante. Envolve uma outra camada, né, de responsabilidade. Como mulher adulta, isso claramente me pareceu totalmente errado, né? Eu fiquei a leitura inteira pensando, meu Deus, isso não dá, né? E a relação dos dois é muito esquisita, porque ele chega na casa da Hannah, lê um livro para ela dá banho nele e aí eles têm relação. E a gente vê o tempo todo a Hannah manipulando o Michael psicologicamente. E como ele estava ali perdidamente apaixonado, totalmente imaturo, tudo que ele quer é que ela aceite ele e que ela esteja com ele. Então ele basicamente faz tudo que ela quer, independente se está certo, se está errado, se ela está manipulando ele ou não. Mas ela não conseguiria fazer isso com uma pessoa adulta. Ela só consegue fazer isso porque ele tem 15 anos, né? Então isso me incomoda muito. E conforme o Michael cresce, a Hannah some, ela vai embora e deixa o Michael lá sozinho e ele sofre muito. Mas conforme ele cresce, ele se envolve com outras pessoas. E a gente consegue ver que essa relação e toda essa manipulação que a Hannah fez com ele, isso deixou marcas muito profundas nele de dependência emocional, ao ponto dele não conseguir se relacionar completamente com nenhuma outra mulher, mesmo depois de anos. Aí o que que acontece? Quando ele sai da adolescência e entra ali na faculdade e tudo mais, ele chega um momento que ele tem que ir a um julgamento. E quando ele chega nesse julgamento, está sentado no banco dos réus pessoas que foram acusadas de participar de crimes na Alemanha nazista. Eu espero que o vídeo não caia por conta dessa palavra. Então, uma das pessoas que está sentada no banco dos réus é a Hannah. Ela era uma das guardas em um dos campos de concentração. E sabe o que mais me choca nessa história toda? É que ela fazia com as prisioneiras a mesma coisa que ela fazia com o Michael. Ela mandava as prisioneiras lerem um livro, e depois ela botava as prisioneiras num trem e mandava elas para Auschwitz. E quem estudou minimamente esse período sabe que o campo de concentração de Auschwitz é um dos mais famosos e também um dos mais tenebrosos dessa época, né? Então, assim, o grande impacto e o grande núcleo desse livro não é o romance, mas sim a questão moral do Michael encontrar a Hannah depois de tanto tempo e ficar naquele dilema sobre amar alguém e essa pessoa estar envolvida em algo tão problemático quanto foi a Alemanha nessa época. Eu não vou contar mais para não dar mais spoiler, né? O livro termina com uma frase que, para mim, resume tudo. As camadas da nossa vida ficam tão próximas umas das outras que no presente a gente sempre adivinha o passado porque ele não acabou.
ele continua vívido. E o Michael é o personagem que vive essa frase todos os dias. Ele nunca deixa de viver o passado, mesmo depois de tantos anos, né? Não foi uma leitura tão intensa, eu acho que foi uma leitura muito mais profunda, né? A gente passa o livro todo num dilema. Tem um acontecimento entre o julgamento e o final do livro, que eu não vou revelar aqui, mas é um acontecimento que me deixou bem de cara, assim. Eu fiquei bem, tipo, o que você tá fazendo da sua vida, Michael? Pelo amor de Deus. E que só reforça a dependência emocional que ele tinha da Hannah. Se você também já leu, leitor, me conta aqui nos comentários o que você achou do livro. E se você ainda não leu, eu já te aviso aqui. Esse não é um livro para te entreter. Com certeza é um livro para te inquietar.